Pico Lenin. Com 7.134 metros, ou 23.406 pés de altura, é a montanha mais escalada da Terra que supera os 7 quilômetros de altitude. E é fácil entender porque apenas olhando para ela. Parece consideravelmente mais larga do que alta, o que lhe confere uma inclinação muito mais suave e a torna uma escalada muito menos técnica que a maioria das montanhas de seu porte. Até desenvolveu uma reputação de ser uma montanha relativamente segura. Mas essa não é toda a história. Numa cruel ironia do destino, apesar dessa reputação, também é o cenário de algumas das expedições mais aterrorizantes que já ocorreram, incluindo a expedição montanhista com maior número de vítimas fatais na história documentada. Estes são esses incidentes, e como sempre, recomenda-se discrição ao espectador. O Pico Lenin está localizado na Cordilheira Transalai no Tajiquistão, ao longo da fronteira com o Quirguistão, a apenas 53 quilômetros do ponto mais ocidental da China. Antes de 1928, era conhecido como Monte Kaufmann, e desde 2006, foi renomeado mais uma vez como Ibsina. Pelo menos é assim que é chamado no Tajiquistão, porque o Quirguistão discorda de seu nome. Simultaneamente, as tribos da época conhecem a montanha por um nome diferente. Então, por simplicidade, usaremos o nome mais comumente conhecido, Pico Lenin. Mas outra coisa pela qual a montanha era comumente conhecida era por ser segura. E de fato, há algo verdadeiro nisso porque o Pico Lenin é a montanha mais escalada do mundo que supera os 7 quilômetros de altura, com 7.134 metros, ou 23.406 pés. A razão é bastante evidente apenas olhando para ela. A montanha não é tão íngreme em muitos lugares, e parece consideravelmente mais larga do que alta. De alguns ângulos, isso faz com que pareça se fundir com a montanha vizinha sem problemas, quase como uma longa crista contínua. E isso cria outra característica interessante. A ampla base da montanha significa mais formas possíveis de atacá-la. Então, enquanto muitas montanhas podem ter tão poucas quanto uma rota de escalada comum, ou talvez 3 a 5 como média, o Pico Lenin tem 16 rotas disponíveis. Algumas dessas são suficientemente simples que até escaladores iniciantes podem realizá-las com alguma preparação. Isso levou à reputação segura da montanha, enquanto também oferece opções mais difíceis para aqueles que as escolhem. O Pico Lenin também foi uma vez considerado o pico mais alto da União Soviética, conferindo-lhe uma reputação prestigiosa nas listas de desejos de muitos escaladores. Além disso, nos primeiros dias, era popular principalmente entre escaladores soviéticos devido à dificuldade de viajar para fora do país. Permaneceria assim por décadas, e nesse tempo, muitos dos acampamentos que ainda são usados hoje foram estabelecidos ao longo das rotas mais populares. O último período da União Soviética, ou seja, início dos anos 90, foi um período tumultuoso, para dizer o mínimo. Apenas alguns anos antes, o desastre de Chernobyl havia abalado a União, e as rachaduras das pressões econômicas e políticas começavam a aparecer. Simultaneamente, no cenário mundial, era mais importante do que nunca projetar uma imagem de estabilidade. E além disso, os clubes de escalada e outras pessoas comuns continuavam com seus próprios planos. E uma das muitas coisas que estavam acontecendo era uma equipe de escalada soviética se preparando para uma expedição ao Monte Everest. Várias dúzias de membros estavam no Pico Lenin de múltiplos clubes de escalada diferentes, bem como alguns de fora da União. Todos planejavam escalá-lo durante os próximos dias, e os melhores entre eles seriam selecionados para a expedição. O Pico Lenin lhes dava a oportunidade de resolver qualquer problema e para que os membros mais experientes da equipe observassem os outros em ação. De fato, um dos membros mais experientes ali era Vladimir Baliberdin, que foi o primeiro escalador soviético a alcançar o cume do Everest e do K2. Isso o tornava um dos juízes mais qualificados que se podia encontrar para tal equipe. Além do pessoal, a montanha em si também era muito adequada. Embora o Pico Lenin seja mais baixo que o Everest, a rota clássica pela face norte da montanha é superficialmente similar ao Everest. Começa com uma escalada gradual até a geleira na base, seguida de uma seção média em forma de S com múltiplos acampamentos, e então se aproximando do cume ao longo de uma linha de crista como um Everest em miniatura. A montanha também é suficientemente alta para exigir tanques de oxigênio e tempo dedicado a se aclimatar à altitude. Isso significa que muito da preparação é específica, mas também as possibilidades de algo dar errado fatalmente são muito menores. As equipes começaram sua escalada nos primeiros dias de julho de 1990,
com o Pico Lenin comumente bastante agradável durante o verão. Por estar tão no interior quanto está, a montanha não é conhecida por grandes quantidades de precipitação. E embora tenha grandes extensões de permafrost e gelo glacial, a atmosfera mais fina e o reflexo da luz solar sobre a neve faziam com que não fosse incomum que roupas de inverno não fossem necessárias em dias sem vento. De fato, era mais provável que você se queimasse com o sol nas encostas do Pico Lenin do que sofresse congelamento durante o verão, mesmo que pudesse ter dezenas de pés de gelo abaixo de você. Um dos escaladores do grupo, Alexei, até havia chegado previamente ao cume da montanha, vestindo apenas uma camiseta e calças. O primeiro acampamento importante na montanha em si era conhecido como a Frigideira. Esta era uma área plana grande entre o corpo principal da montanha e um de seus ombros a aproximadamente 5.300 metros, ou 17.400 pés de altura. Isso também é um pouco menos da metade do caminho para o topo do acampamento base a 4.200 metros, ou 13.800 pés. Era bem iluminado durante o dia, e era um acampamento perfeito porque a área era conhecida por ser bastante estável também, com a última avalanche sendo 30 anos antes. Também estava localizado um pouco ao lado da face norte principal, e isso significava que a maioria das avalanches passava por ele completamente. Então, ano após ano, serviu como um dos acampamentos mais populares em toda a montanha e fazia parte de pelo menos duas rotas principais. Em 13 de julho daquele ano, no entanto, o clima não foi tão cooperativo quanto a maioria dos verões. Uma tempestade de neve fora de época cobriu a montanha no primeiro dia, caindo pesadamente por toda a face norte e atrasou a escalada até que passasse. Uma vez que as coisas pareceram se acalmar, cerca de 50 membros dos vários grupos partiram para a Frigideira e a alcançariam e começariam a estabelecer o acampamento. Ao mesmo tempo, aquele escalador realmente experiente, Vladimir, simplesmente tinha uma má sensação sobre as coisas. Então, uma vez que chegou à Frigideira, decidiu retornar ao acampamento base e avaliar a montanha novamente no dia seguinte. Quase o faria sozinho até que um de seus amigos, Boris, percebeu que não tinha oxigênio suficiente para continuar, seja devido a um vazamento ou erro de cálculo anterior. A namorada de Boris, Helena, também decidiu retornar com eles, mas pouco depois da jornada, sentiu-se doente, possivelmente como resultado de não estar aclimatada ainda. Então, acabaria decidindo ficar no acampamento e descer para encontrá-los mais tarde se as coisas não melhorassem. Acima, um total de 45 pessoas jantaram, cuidaram de seu equipamento e se misturaram enquanto esperavam as últimas horas do dia e foram para a cama. No dia seguinte, continuariam até o segundo e terceiro acampamentos e talvez até chegassem ao cume no mesmo dia, dependendo de como as coisas fossem. Então, pouco antes das 6h50 da tarde, a centenas de quilômetros de distância na região do Hindukuh, um terremoto de magnitude 6,4 atingiu a mais de 200 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Os escaladores não sentiram nada no alto do Pico Lenin, e aqueles abaixo por centenas de quilômetros talvez apenas notaram um leve rumor. Mas o que sentiu foi a geleira. Um dos seracs, que é um grande pedaço vertical de gelo ao longo da face da montanha, então se desprendeu e caiu no volume massivo de neve recém-caída, que já estava sobrecarregando a face da montanha. Em questão de segundos, um único pedaço de gelo de várias centenas de toneladas havia iniciado uma avalanche de várias milhares de toneladas de aproximadamente 1,5 km de largura. Quase ninguém no acampamento teve tempo de sair de seus sacos de dormir, muito menos de suas tendas, antes que a onda os atingisse e rolasse sobre a frigideira. Em apenas alguns segundos, todo o acampamento havia desaparecido. Momentos depois, uma vez que o caos terminou e a neve se assentou, embora não soubessem na época, dos 45 escaladores ali, apenas 2 escaparam. Alexei e um homem chamado Miro estavam acampando perto da borda da frigideira mais próxima à encosta. Então, em vez da neve rolar sobre eles e enterrar suas tendas, os empurrou para fora da borda e os enviou rolando até 800 metros, ou mais de 2.500 pés antes de deixá-los cair de um penhasco de 25 metros, ou 80 pés em um monte de neve. Uma vez no fundo, Alexei cambaleia e tropeça na neve, machucado, cortado, e vestindo pouco mais que meias e uma calça rasgada. Estava se preparando para a cama quando a parede de neve o atingiu e o arremessou para fora de sua própria tenda. Levou um momento para perceber o que havia acontecido, mas então viu Miro meio saindo da neve e se apressou para ajudá-lo. Perto, também encontraram as pernas de outro escalador que havia sido morto pela queda, mas estavam enterradas muito profundamente na neve para serem retiradas. Agora, os dois,
praticamente nus, presos no lado da montanha e morrendo de frio, tinham que encontrar uma forma de sobreviver. Perceberam que se tentassem descer a montanha, congelariam no caminho. Então, em vez disso, escalaram de volta e procuraram seu antigo acampamento. Pelo que sabiam, apenas uma parte do acampamento havia sido atingida, e poderiam até encontrar abrigo ali ainda. Quando finalmente voltaram ao acampamento, no entanto, o que encontraram foi tanto um pesadelo quanto salvação. Não conseguiam ver nenhuma outra pessoa no acampamento, mas podiam ouvir algumas. Algumas ainda estavam envoltas em seus sacos de dormir, mas agora presas pelo peso da neve. E enquanto as bolsas podem tê-los isolado e mantido vivos um pouco mais, ficariam sem ar durante as próximas horas. Para Alexei e Miro, por mais horrível que fosse, os outros estavam simplesmente muito profundos para serem desenterrados e impossíveis de encontrar. Ambos os homens também estavam em risco de morrer congelados, então não estavam em posição de montar um resgate. Felizmente, enquanto os objetos mais pesados como pessoas, tanques de oxigênio e fogões haviam afundado até o fundo da neve, artigos soltos de roupas e o tecido rasgado das tendas haviam terminado na superfície. Alexei e Miro então se envolveram no que puderam encontrar para sobreviver à noite e se aconchegaram juntos para se aquecer, esperando que nada mais acontecesse. Abaixo na base da montanha, Vladimir foi um dos primeiros a notar que algo estava errado e começou a chamar outros para se juntarem a eles no resgate antes que a avalanche tivesse até terminado completamente de se assentar. Mas mesmo assim, levaria horas para chegar à frigideira através da neve recém-removida e instável. De volta à frigideira na manhã seguinte, Alexei e Miro acordaram para o frio branco ofuscante, ainda sozinhos na face da montanha. Era óbvio que levaria tempo para os socorristas chegarem até eles. Então os dois não tiveram escolha senão começar a descer juntos. E como se as coisas não pudessem piorar, até tiveram dificuldade para ver o chão à frente porque uma névoa densa havia chegado. Na verdade, chegaram a ocasionalmente a tirar bolas de neve à frente para marcar seu caminho e ouvir o que atingiam. Também caminharam descalços pela neve ou possivelmente com roupas enroladas ao redor dos pés, e foi apenas o sol intermitente que de alguma forma preveniu o congelamento. Também estavam ambos feridos com um braço quebrado e uma perna quebrada entre eles. Basta dizer que a escalada foi mais que exaustiva. E às 7 da noite, Miro não conseguiu continuar, mesmo com Alexei o encorajando. Então Alexei se ofereceu para ir buscar ajuda e continuou descendo pela encosta da montanha depois de dar a Miro as roupas mais quentes que tinham. Alexei disse desde então que uma determinação férrea de não morrer e tomar um copo de limonada é o que o manteve em movimento, e finalmente valeu a pena. Vladimir e os outros haviam encontrado suas pegadas anteriores de quando haviam escalado de volta ao acampamento e sabiam que havia sobreviventes na montanha, e finalmente encontraram Alexei. Então lhe deram roupas quentes e o levaram montanha abaixo ao acampamento base depois que ele lhes disse onde encontrar Miro. Helicópteros logo chegaram à montanha junto com dezenas de socorristas iniciais tentando desenterrar os sobreviventes da frigideira. Mas já era tarde demais. O clima havia sido muito frio, e durante a noite, endureceu o pó solto da avalanche numa única massa de gelo que tornou a escavação 10 vezes mais difícil. Mas àquela altura, era provável que qualquer sobrevivente que tivesse sido enterrado já havia falecido há muito tempo. Miro foi recuperado algumas horas depois, antes do final do dia. Ele e Alexei seriam tanto os primeiros quanto os últimos sobreviventes encontrados na face da montanha e foram levados ao hospital na cidade de Oshi. Depois deles, apenas 4 corpos seriam recuperados no acampamento, incluindo aquele perto do qual Alexei e Miro haviam aterrissado, com o resto espalhado e enterrado tão ampla e profundamente que os esforços para até localizá-los eram praticamente impossíveis. Levaria até 2008 quando a geleira começou a derreter para que mais restos fossem recuperados. Uma expedição foi montada por Peter Shedrin, que era filho de um dos escaladores perdidos da expedição. E junto com eles, Alexei retornou à frigideira pela primeira vez desde o desastre como guia e esperançosamente como uma espécie de encerramento. Enquanto esteve lá, até conseguiu recuperar alguns dos pitões de escalada que havia usado e um par de machados de gelo que haviam deixado na montanha. Alexei também faria várias viagens em 2008, 2009, 2010 e 2011 em tentativas contínuas de recuperar os corpos de seus amigos e colegas, com a mesma determinação que o salvou em primeiro lugar. E muitos deles foram trazidos de volta à montanha abaixo mumificados ou como ossos enterrados ao redor de uma pedra memorial na base da montanha. A maioria deles, no entanto, ainda está nas encostas.
Entre eles estão 23 membros do Clube de Montanhismo de Leningrado, incluindo Helena, bem como 6 membros da antiga Tchecoslováquia, 4 israelenses, 2 montanhistas suíços e um espanhol. Mas mesmo entre aqueles recuperados, a maioria dos corpos não foi identificada. Então, é com um senso de ironia que uma montanha considerada segura deveria ser o local do maior número de vítimas da escalada. Mas também serve para lembrar que não existe tal coisa como verdadeiramente seguro. Não importa o que, uma montanha ainda é uma montanha. E simplesmente chamar uma montanha de segura pode ter contribuído para muitos daqueles que escolheram escalá-la, aumentando sua popularidade e a chance de algo dar errado. Coloque mais carros através de um cruzamento, mais barcos entre um par de ilhas, ou mais pessoas ao longo de certo trecho de calçada, e você terá mais acidentes, não importa o que faça. E assim, como você pode imaginar, este não foi o primeiro desastre no Pico Lenin, e certamente não seria o último. A primeira escalada documentada da montanha matou 11 pessoas em 1955, e não temos ideia de quantos aldeões locais ou pessoas que viajaram pela cordilheira morreram na história antiga. Provavelmente não muitos, mas 0 seria ainda mais improvável. Enquanto a montanha estiver lá, alguém a escalará, e isso continua até hoje. Um dos desastres mais recentes foi em 2022, mas este é diferente. Em agosto de 2022, Ilya se despediu de sua família em Moscou e se dirigiu ao Pico Lenin, pousando na cidade de Oshi. Encontrou-se com um de seus amigos, Zora, outro escalador consumado, mas uma vez que chegaram, os planos mudaram. Seu guia de montanha pretendido havia adoecido, mas já haviam gasto dinheiro em suas passagens aéreas, e estavam lá, então pensaram que também poderiam ir mesmo assim. Os dois então decidiram se dirigir ao acampamento do acampamento base e ver se podiam encontrar um guia ou outro grupo para se juntar. E de todas as pessoas que puderam encontrar, encontraram Vyacheslav Sheiko. Era conhecido como um pouco estranho de uma forma carinhosa. Era conhecido por escalar a montanha de shorts e chinelos e carregar cargas tão pesadas quanto ele até o topo antes de descer de esquis, ainda carregando a carga completa. Definitivamente era um pouco louco, mas também uma das poucas pessoas que conhecia a montanha tão bem que realmente podia escalá-la durante condições de visibilidade 0. Sheiko também era bem conhecido por ser silencioso e amigável, então estava mais que feliz em ajudá-los. Os dois homens passaram algum tempo praticando pequenas escaladas até 4.000 metros para se aclimatar. E depois de 6 dias de mau tempo em 27 de agosto, Vyacheslav acordou os dois com céus limpos. Finalmente era a hora, e os 3 começaram seu caminho para cima. Quase imediatamente, no entanto, durante a ascensão do acampamento 2 em direção à frigideira, Ilya escorregou numa rocha e deslocou o joelho. Conseguiu colocá-lo de volta no lugar, e como a escalada havia apenas começado, decidiu tentar continuar. Infelizmente, no entanto, muito rapidamente esgotou todo o conjunto de analgésicos que tinha consigo. Então, quando o grupo chegou ao próximo desafio, que era um penhasco de gelo no meio do caminho entre os acampamentos na base de uma geleira, sabia que não podia fazê-lo. Para escalar este segmento era necessária uma corda pré-colocada, e era um sistema de fila única. Se chegasse até a metade e descobrisse que não podia fazê-lo, seria impossível para qualquer outro passar por ele com segurança e muito mais difícil para eles o ajudarem a descer. Então, por mais que Ilya quisesse se juntar a eles na escalada, não ia colocá-los em perigo. Com relutância, voltou ao acampamento 2 e prometeu descansar e ver se podia se encontrar com eles mais tarde. Zora e Vyacheslav então se dirigiram ao próximo acampamento com bom humor, gravando vídeo pelo caminho, e Ilya voltou, esperando que entrassem em contato. Mas então no dia seguinte, não ouviu nada, e preocupando-se com o clima, continuou de volta ao acampamento base. Lá no segundo dia, Ilya perguntou se alguém havia ouvido de Zora e Vyacheslav, apenas para ser informado de que haviam desaparecido. Isso não fazia sentido. O que poderia ter acontecido em tão curto período de tempo? Ilya mais tarde soube que Zora e Vyacheslav haviam se dirigido à frigideira, então mais longe ao acampamento 4 na rota clássica quando o clima mudou. Quando chegaram, estavam encharcados e frios, e rapidamente se aconchegaram em sua tenda para evitar hipotermia, quando tragicamente, cometeram um erro simples. Configurando um pequeno queimador para fazer chá, os dois homens desabotoaram as camadas internas e externas da tenda para permitir que o ar circulasse. Mas o vento da neve fresca caída estava trabalhando secretamente contra eles. Enquanto esperavam a água ferver,
A neve havia crescido alto o suficiente para bloquear o fluxo de ar para a tenda, lentamente acumulando níveis de monóxido de carbono tóxico. É por isso que você nunca deveria operar um queimador dentro de uma tenda. Mas com clima tempestuoso soprando lá fora, era a única forma real que poderiam ter tentado, e não é incomum para escaladores fazê-lo, embora as regras digam que você não deveria. Os efeitos depois vêm devagar, entorpecendo a mente e prejudicando o julgamento antes de embalar as vítimas para dormir. Com a luz brilhante do sol espiando através das finas camadas de neve branca, nunca perceberam que a aba da tenda estava bloqueada. Os dois homens não foram encontrados até muitas horas depois que o queimador havia totalmente ficado sem combustível. Um ano depois, Ilha publicaria um documentário em sua honra, mostrando quão incrível era sua amizade em tão curto período. É graças a ele e outras pessoas que transitaram pelo incidente que sabemos sobre o caso. É um de centenas por ano ao redor do mundo que são pequenos demais para fazer manchetes internacionais. Não há grande avalanche, não há chamadas dramáticas de rádio, apenas dois homens cometendo um erro honesto. Mas apesar desta tragédia há apenas alguns anos e o maior número de vítimas da avalanche de 1990, talvez o desastre mais aterrorizante no Pico Lenin veio 16 anos antes. Em 1974, o Pico Lenin estava em plena popularidade como destino turístico. E apesar de estar dentro das fronteiras da República Soviética, o julho daquele ano viu americanos, japoneses, franceses, escoceses e muitas outras nações todos acampando, escalando e compartilhando o esporte e a luta. De fato, havia mais de 230 escaladores reunidos no acampamento base de mais de uma dúzia de países. Este não era apenas um mês normal na montanha, no entanto, era o maior evento de escalada internacional que o Pico Lenin já havia hospedado para tentar fomentar relações internacionais amigáveis. Ainda provavelmente havia algum grau de rivalidade saudável entre os grupos, mas o verdadeiro desafio sempre foi a própria montanha. Então, no espírito desta luta comum, a maioria dos grupos foi rápida em se ajudar mutuamente e fazer amigos. Uma das equipes russas escalando a montanha, no entanto, se destacava. Era liderada por Elvira Chataeva, que é uma das escaladoras mais consumadas na URSS e, por extensão, uma das mais famosas na Terra. Aos 36 anos, tinha o título de mestre do esporte, que era um prêmio dado a campeões nacionais na União. Também era reavaliado a cada 4 anos dentro do ciclo olímpico. Então, para ter o título, você tinha que continuar ganhando ativamente, ou seria tirado de você, e ela fazia um caso convincente. 2 anos antes, havia liderado uma escalada de apenas mulheres da terceira montanha mais alta na mesma cordilheira. E no ano anterior, em 1973, liderou outra expedição para atravessar completamente Usha, uma das montanhas mais impressionantes em toda a cordilheira do Cáucaso na Geórgia. Naquele ano, no entanto, em 1974, era hora de finalmente enfrentar o Pico Lenin com outra equipe feminina. Elvira era realmente conhecida amplamente o suficiente que não apenas muitos dos escaladores americanos já haviam ouvido falar dela, mas alguns deles a admiravam como inspiração. E para reiterar, isso é em 1974, no meio da Guerra Fria. Ela ser um ídolo aos olhos de alguns escaladores americanos era algo muito importante. Uma dessas admiradoras, Molly, havia chegado alguns dias antes, e estava ajudando a transportar suprimentos pela montanha ao acampamento 2, conhecido como Acampamento das Fendas. Enquanto faziam isso, o grupo ouviu os rugidos de uma avalanche acima e assistiu impotentemente enquanto uma parede massiva de gelo empodeceu pelo lado da montanha. Felizmente, apenas uma porção atingiu o segundo acampamento, espalhando equipamentos e enterrando um de sua equipe, enquanto outros se abrigaram na fenda pela qual o acampamento era conhecido. O grupo então também assistiu a onda rolar em direção ao acampamento 1, onde 4 dos membros haviam retornado recentemente para pegar outra carga de suprimentos. Molly e o resto de seu grupo se apressaram pela encosta da montanha, o que ainda levou horas antes de descobrir que, felizmente, ninguém foi morto no incidente. Um no grupo inferior, Allen, havia sido enterrado até o pescoço com alguns ferimentos menores aqui e ali, mas no geral, todos estavam bem. Ao mesmo tempo, no entanto, embora as equipes ainda estivessem determinadas a continuar a escalada, todos os envolvidos estavam um pouco abalados. Por aproximadamente 1 hora após a avalanche, ambos os grupos acreditaram que os outros poderiam ter morrido. Então, todos acabaram decidindo voltar ao acampamento base assim que se sentissem capazes. Quando chegaram, Molly se deparou cara a cara com uma das razões pelas quais havia querido vir.
Mais tarde a descreveu como uma mulher loira forte e mandona, ordenando 4 homens russos grandes. A mulher loira apontou para um escalador mancando que tinham consigo. Este escalador havia torcido a perna depois de pular numa fenda para se abrigar. A mulher loira então ordenou às pessoas que coletassem sua mochila e o ajudassem antes de se virar para Molly e dizer muito pragmaticamente: "Eu sou Elvira Chataeva. Eu sou uma mestre do esporte. O que você é?" No entanto, apesar da introdução muito direta, Molly ficou deslumbrada. Descreveu Elvira como tudo o que desejava poder ser. Bem respeitada, tomando comando, e dando ordens que outros seguiam sem questionar quem ela era para dá-las. Em contraste, Molly era apenas uma instrutora de escalada local de 24 anos do Colorado que havia vivido fora de seu carro. Obviamente, ainda era boa o suficiente para ser selecionada para a expedição, mas a comparação ainda se destacava. Tudo isso é para dizer que Elvira era uma força a ser considerada. Seu plano era não apenas ser a primeira equipe de apenas mulheres a escalar a montanha, mas ser as primeiras a ir todo o caminho por uma rota e então descer pelo outro lado, o que seria uma travessia completa da montanha. A ideia em si não era impossível. O Pico Lene não é muito tecnicamente desafiador, mas uma travessia completa teria a equipe passando um período estendido de tempo em altas altitudes. E também significava que teriam que trazer todo o seu equipamento de acampamento consigo até o topo, já que não estariam voltando pelo mesmo caminho. Algumas pessoas pensaram que a ideia era ambiciosa e um pouco arriscada, mas lembraram de certa energia em Elvira e sua equipe. Embora suas tendas tivessem botões em vez de zíperes, e seu equipamento fosse velho, tinham um forte senso de autodeterminação e pareciam acreditar que conseguiriam. Possivelmente quem mais acreditava nela era Vladimir, o marido de Elvira de 37 anos, outro mestre do esporte e treinador da Federação Soviética de Montanhismo em Moscou. Era um de 60 escaladores soviéticos no acampamento, e durante as próximas semanas, ele e os outros se prepararam para a escalada com o acampamento base soviético e ocidental separados apenas por um pequeno riacho. Durante este tempo, corridas de testes de equipamento, aclimatação e treinamento físico preencheram muito do mês até que as tentativas de agosto começaram a se aproximar. Enquanto isso, a montanha se erguia, coletando nevadas frescas no clima desfavorável, e mais avalanches menores desceram com terremotos regulares na região. De fato, uma delas, nem mesmo um dia após Molly e seu grupo voltarem, atingiu 2 americanos explorando um caminho. Então outra chegou e enterrou outros 2 que vieram ao resgate minutos depois. Tristemente, um dos escaladores do primeiro grupo foi gravemente ferido na primeira avalanche. Os outros 3 homens tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram salvá-lo. E embora os outros 3 homens tenham saído ilesos da avalanche, estavam presos. Foi apenas graças a um piloto de helicóptero soviético e um escalador americano que suprimentos puderam ser lançados pelo ar, permitindo-lhe sobreviver 2 dias na face da montanha. Então, em outro lugar, um grupo de 5 escaladores não relacionados ao grupo internacional massivo sofreu sua própria tragédia, com 3 morrendo numa avalanche diferente. E ainda assim, apesar destes incidentes, o peso burocrático do grande evento organizado continuou. Tanto esforço havia sido gasto organizando a escalada que cancelá-la era mais difícil do que deveria ter sido. Ou pelo menos, os grupos tinham esperança de que suas fortunas fossem um pouco diferentes das dos outros. Em 30 de julho, Elvira e sua equipe haviam terminado com seus testes e partiram formalmente para o acampamento 1. Tomaram algo conhecido como a Rota Lipkin, que era ligeiramente menos comum que a rota clássica através da frigideira no lado ocidental do lado norte da montanha, mas lhes permitiria encontrar muitos dos escaladores daquele lado mais popular no caminho de descida como pretendiam com uma travessia. A escalada foi bem por vários dias, e em 3 de agosto, o grupo passou o dia inteiro no acampamento 3. Dali, era apenas uma crista longa, mas suave até o topo da montanha. Tecnicamente, não muito pior que uma caminhada regular, mas ainda numa altitude muito alta e uma distância bastante longa, pouco mais de 3 quilômetros através de neve e gelo até as coxas. No dia seguinte, em 4 de agosto, chegou um relatório do clima de outra tempestade se aproximando. E já, uma equipe americana, incluindo Allen, o mesmo Allen que já havia ficado preso até o pescoço, estava entre os acampamentos 2 e 3, e relatou condições de visibilidade 0 a 5.800 metros, ou 19.000 pés. Os poucos dias de clima relativamente claro que Elvira e sua equipe haviam tomado para subir estavam prestes a se fechar, mas em vez de recuar, continuaram empurrando pela montanha.
Naquele dia, foram vistas a aproximadamente 120 metros, ou 400 pés abaixo do cume por um escalador escocês por conta própria. O escocês acabará de estar no cume e trocou cumprimentos com o grupo em seu caminho de volta. Não foi até o dia seguinte, o 5, que a verdadeira severidade da tempestade se tornou aparente. Vitaly Abalakov, o diretor do acampamento base, recomendou por rádio que todas as equipes retornassem ao acampamento base devido a quão séria era a tempestade entrante. E este era o homem que era conhecido como o pai do montanhismo soviético, então não era apenas algum gerente intermediário. Era outro mestre do esporte e um engenheiro mecânico de 68 anos com mais experiência em escalada que anos-vivos tinham a maioria das pessoas na montanha. Acima na montanha, no entanto, Allen e sua equipe de americanos logo abaixo do grupo de Elvira no acampamento 4, não tinham ideia de nada disso. Seus rádios haviam sido confiscados pela alfândega quando entraram no Quirguistão, então foram reduzidos a usar um rádio de backup que um dos grupos de escalada soviéticos lhes havia emprestado. E infelizmente, era não confiável em distâncias maiores e em clima severo. Adicionalmente, todos os países envolvidos na escalada operavam em suas próprias frequências, então isso drasticamente desacelerou a disseminação de informação útil. Allen e sua equipe simplesmente nunca receberam a mensagem, e nem o fez uma equipe de escalada japonesa independente ou escocês, todos na mesma rota Lipkin que a equipe de Elvira. Mas rádio ou não, todos estavam prestes a descobrir de qualquer forma. A equipe russa de todas mulheres não eram as únicas com a ideia de tentar vencer a tempestade também. Depois de esperar tanto tempo, várias equipes haviam se impacientado e viram a lacuna no clima como sua oportunidade. Uma equipe suíça, que era outra equipe de todas mulheres como a de Elvira, que também queria ser a primeira equipe de todas mulheres a chegar ao cume, partiu apesar de outras pessoas no acampamento as instarem a não escalar. Antes que o grupo pudesse alcançar o amplo platô do cume, no entanto, a tempestade chegou forte por volta do meio-dia do 5 e bloqueou o sol do meio-dia. Um membro da equipe de repente se encontrou escalando através de condições de visibilidade zero, quase perdida no vazio. Milagrosamente, outro escalador americano se deparou com ela depois de abandonar sua própria tentativa e ajudou a guiá-la de volta pela montanha. No caminho para baixo, os dois encontraram o resto de sua equipe e outra mulher bávara que viajava com elas. O americano então as instou a abandonar a escalada, mas nem todas escutaram. Uma fotógrafa de 23 anos chamada Eva se recusou a desistir. Algumas horas depois, em outro lugar na montanha às 5 da tarde, a equipe de Elvira relatou por rádio do cume que realmente haviam conseguido. Eram a primeira equipe de todas mulheres a alcançar o pico. Mas, infelizmente, qualquer celebração foi de curta duração. Sem saber, a equipe suíça estava agora perdida na nevasca a menos de 1 quilômetro delas. O clima havia piorado muito mais do que Elvira havia esperado, e as 8 mulheres no cume estavam agora em condições de visibilidade zero completa sem abrigo do vento gelado. Neve pesada também começou a cair sobre a montanha, e de fato, as condições haviam piorado tanto desde que a equipe de Elvira começou sua escalada que não conseguiam mais ver seus caminhos de volta. Ainda pior, o caminho para descer era uma crista pontiaguda fina em qualquer direção. Descer em ventos fortes com quase nenhuma visibilidade era essencialmente uma sentença de morte. Isso significava, para todos os propósitos, que estavam presas no cume. Então, percebendo que este era o caso, fizeram o melhor que puderam para montar tendas e esperar que a tempestade passasse. A manhã seguinte de 6 de agosto foi ainda pior. Ventos de 130 km, ou 80 milhas por hora gritaram sobre a montanha, e 30 centímetros completos, ou um pé de neve enterrou qualquer trilha ou equipamento que não tivesse voado. Apenas na primeira noite, perderam várias tendas, assim como o grupo de Allen mais abaixo, com uma das estruturas metálicas das tendas até partindo pela metade devido ao vento. Às 5 da tarde do mesmo dia, Elvira relatou que um dos membros de sua equipe estava doente, vomitando tudo que tentava comer, e outra parecia estar desenvolvendo sintomas similares. Vitaly então disse por rádio a Elvira para abandonar o pico e encontrar neve profunda o suficiente na qual pudessem cavar uma caverna. Sabia que sem proteção completa do vento, não levaria muito tempo antes de serem dominadas. Aparentemente até lhes disse explicitamente que se o membro doente da equipe não pudesse ser movido, deveriam deixá-la para trás. A tempestade não ia ceder logo, e não era um único grupo preso com vários outros atualmente perdidos ou fora de contato. Enquanto o grupo levantou o acampamento e se dirigiu para baixo,
uma das mulheres recebeu uma corda de segurança para segurar para as outras de modo que se caíssem, alguém as ancoraria. Enquanto se sentou e se preparou para segurar a corda, no entanto, nunca se levantou novamente e foi a primeira a morrer congelada no lado da montanha. E já sofrendo da noite anterior, as mulheres apenas conseguiram algumas centenas de pés pela montanha antes de ficar claro que não podiam ir mais longe. A neve também estava ainda dura, e as camadas abaixo eram frágeis e granulares e impossíveis de cavar uma caverna dentro. Então, sem esperança de encontrar melhor abrigo, o grupo mais uma vez estabeleceu acampamento, perdendo ainda mais de seu equipamento limitado no processo. Vitaly as instou por rádio a continuar, sabendo que não seria suficiente, e Elvira respondeu que tentaria. Mas mais tarde naquele dia, as duas mulheres doentes faleceram. Então, para piorar as coisas ainda mais, em algum ponto da tarde, ventos de força de furacão atingiram o pico da montanha e arrancaram quase tudo mais que tinham. Os postes das tendas quebraram, mochilas inteiras de suprimentos se tornaram aerotransportadas e voaram para fora da montanha. E qualquer coisa que não estivesse diretamente segurada em suas mãos havia sumido. As 5 mulheres sobreviventes foram reduzidas a 3 sacos de dormir e uma única tenda de lona sem postes, tremulando desesperadamente em alguns dos climas mais frios e duros que qualquer um dos homens havia visto. Na manhã seguinte, o grupo japonês na mesma rota ouviu por acaso uma das transmissões russas e inferiu que algo estava errado no cume, mas não exatamente o que estava acontecendo. 2 dos 4 deles então tentaram subir para ajudar, mas o vento ainda estava tão forte que mal conseguiam andar, muito menos ver, e foram forçados de volta ao seu acampamento a 6.500 metros. Às 8 da manhã daquela manhã, então agora no 7, Elvira relatou que 3 dos 5 membros restantes também estavam doentes, com apenas ela e o outro membro capaz se recusando a abandoná-las. Não sabiam na época, mas a tempestade em que estavam havia se revelado a pior tempestade a atingir o Pico Lenin em 25 anos. Em outro lugar, a fotógrafa, Eva, da equipe suíça também estava morta do outro lado do cume, nunca tendo visto com seus próprios olhos, apesar de estar tão perto. E dezenas de mais pessoas estavam tentando e falhando em subir para ajudar. Ao meio-dia, Elvira relatou que mais 2 haviam morrido. Uma delas, aparentemente, com suas últimas palavras, perguntou quando veria Flores novamente, e outra perguntou sobre seus filhos. Algumas horas depois, às 13h30 da tarde, a voz de Elvira estava visivelmente desorientada pelo rádio, e ela se desculpou por falhar com todos. Vitaly implorou a ela para aguentar e prometeu que um resgate estava vindo, mas era simplesmente impossível fazê-lo. Às 5 da tarde, velocidades do vento haviam alcançado 160 km, ou 100 milhas por hora, e menos 40 graus. Pensa-se que mais uma mulher morreu até então, e pouco depois, por volta das 6h30 da tarde, Elvira disse que logo estaria fraca demais para apertar o botão de transmissão. A mensagem final recebida no rádio foi: "Estou sozinha agora com apenas alguns minutos restantes. Nos vemos na eternidade." 2 vezes mais depois, alguém apertou o botão nas horas seguintes tentando transmitir, mas parece que estavam fracas demais para dizer qualquer coisa. Em 8 de agosto, quando o clima clareou, Allen e a equipe americana finalmente saíram de se esconder em suas tendas e entusiasticamente se dirigiram ao cume, pensando que finalmente poderiam ter sua chance. Então reconheceu o casaco de Elvira à distância enquanto se aproximava e no início pensou que ela poderia estar tirando um cochilo no sol ou até fazendo anjos de neve, mas enquanto gritava, ela não se moveu. Apenas quando sua equipe se aproximou mais que notaram a trilha de corpos. Uma equipe inteira de pessoas com as quais apenas dias antes havia posado para fotografias, praticado junto e conhecido, todas jaziam mortas diante deles. A equipe japonesa na montanha chegou quase ao mesmo tempo e deu seu rádio mais poderoso aos americanos que relataram o que encontraram. Mas lá embaixo no acampamento base, era apenas confirmação do inevitável. Parecia nas consequências que Elvira tentou se arrastar pela montanha por conta própria no final. Acima dela, mais 4 estavam tão apertadamente empacotadas onde a tenda havia estado que a quarta só foi encontrada uma semana depois quando uma equipe de recuperação conseguiu separá-las. Então, além disso, as outras também fizeram uma linha pontilhada levando de volta ao cume onde a primeira perda ainda segurava a corda de segurança para suas amigas num gesto eterno e desesperançoso. No total, 13 pessoas morreram durante o período da expedição por uma ampla variedade de razões, tanto devido à má gestão quanto a escolhas pessoais. Muitos dos escaladores envolvidos falaram sobre os dias anteriores e sobre como a pressão extra de representar suas nações levou a escolhas que de outra forma não teriam feito.
Como, por exemplo, pensa-se que o impulso de Elvira de provar seu valor provavelmente os fez tomar um descanso pela montanha para se distanciar de outro grupo de escaladores russos masculinos, e então mais tarde tomar a decisão fatídica de seguir em frente do clima. A ironia definitiva aqui é que ela realmente não precisava provar nada. Elvira já havia chegado ao cume de múltiplas montanhas com equipes de apenas mulheres. Já havia liderado dezenas de expedições. Também era uma mestre do esporte na União. Qualquer um que não estivesse já convencido de sua habilidade e a de sua equipe não ia mudar de ideia adicionando mais uma montanha à lista. Ou talvez nem mesmo fosse necessariamente sobre provar seu valor como uma equipe de todas mulheres. Frequentemente, ser verdadeiramente grande em algo requer que uma pessoa tenha algum nível de ego. Esse impulso de se empurrar e sempre fazer mais do que já fizeram. Ou talvez não tenha sido nada disso. É fácil especular nas consequências destes incidentes que as pessoas foram imprudentes ou mal orientadas. Talvez estas foram as mesmas decisões ponderadas simples que tomamos diariamente, mas simplesmente foram tomadas numa situação onde as margens eram finas e as apostas eram vida e morte. Uma semana após o desastre, Vladimir, o marido de Elvira, liderou uma equipe para coletar os corpos e enterrá-los em 2 covas comunais. Documentou tudo sobre a cena para investigação e, no ano seguinte, peticionou ao governo por permissão para recuperar os corpos. Isso é algo que por razões de segurança raramente é feito. Mas depois que as famílias dos escaladores e o público em geral na União Soviética ambos apoiaram amplamente a missão, Vladimir recebeu permissão especial para fazê-lo. Então lideraria uma equipe às montanhas, incluindo 2 escaladoras femininas inspiradas por sua esposa em 1975, que recuperaram todos os 8 corpos. Foram então reenterrados embaixo na base da montanha ao lado de um monumento. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se você tem uma sugestão de história, sinta-se livre para enviá-la ao formulário encontrado na descrição. Também, se você quer apoiar o canal, considere se juntar ao Patreon ou se tornar um membro do canal aqui no YouTube. De qualquer forma, obrigado novamente e espero vê-lo no próximo.